Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma palavra, um discurso de Pedro muito impactante, que vai falar sobre mudança de cultura. Como que a gente faz quando a gente vive numa cultura de escassez e a gente se converte? Como que a gente faz quando a gente vive numa cultura de roubo, de mentira, de violência, de indiferença e a gente se converte? Como a gente faz quando a gente vive numa cultura de engano e a gente se converte? Como a gente faz? Como, Rafael? Como, pastor? O apóstolo Pedro vai falar sobre isso em Atos capítulo 2. Grande parte do capítulo 2 vai falar sobre isso, mas especificamente no versículo 38 em diante, ele tem um discurso muito poderoso. Eu queria ler ele com você, para a gente ter esses minutos de conversa aqui. O texto vai dizer assim: então Pedro respondeu, mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Primeira coisa que a pessoa precisa reconhecer aqui é que ela tem um pecado. Assim. Existe um pecado a ser perdoado. Existe algo, uma rota a ser corrigida. É necessário que o pecador, é necessário que aquele que está atirando fora do alvo, que está vivendo uma vida fora dos preceitos de Deus, reconheça: eu estou andando por caminhos errados. Porque se não houver esse reconhecimento, a primeira coisa que está acontecendo nesse momento é você dizendo para o Espírito Santo que ele é mentiroso. Porque a Bíblia vai dizer que uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado, da justiça e também do juízo. Então, quando eu não reconheço que sou pecador, que tenho um pecado a ser perdoado, que eu preciso do lavar e do remir, do sangue de Cristo na minha vida, eu estou dizendo de forma categórica ao Espírito Santo que ele foi incompetente ao me convencer de que eu sou pecador. Mas o apóstolo Pedro está dizendo de forma clara: arrependam-se e sejam batizados, passem pelas águas dizendo, eu morro para o mundo e vivo para Deus. Isso significa o batismo. Eu morro para o mundo, para a minha cultura anterior e vivo para Deus a partir de agora, e a minha cultura agora é a cultura do céu. E o apóstolo Pedro, ele continua dizendo, recebam o dom do Espírito Santo. Não somente mudar de cultura, mas a partir daquele momento receber o Espírito Santo como o Consolador, como o guia, como o Deus presente na nossa vida. Isso é de suma importância. Viver uma vida sem andar no Espírito é viver uma vida sem a direção, sem ser guiado, viver uma vida aleatória, na presença de Deus e diante de todo esse cenário cultural e humano e de violência. É muito perigoso viver sem Deus, muito perigoso viver sem andar no Espírito. E o apóstolo vai falar sobre isso. Mas ele continua, a promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem Deus está chamando. E ele continua, ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais. Olha o que é o aprofundamento e a insistência. Ele diz assim, saiam enquanto podem. Saiam dessa cultura doente e vazia enquanto podem. O apóstolo Pedro, ele insiste. Ele diz, essa promessa é para mim, é para você, é para os seus filhos, é para aqueles que estão longe. Parece com Cristo quando ele diz, oro não somente por esses, mas também por aqueles que haverão de vir. É muito importante a gente entender que o reino de Deus não se trata só sobre nós. E quando isso entra dentro do nosso coração como uma verdade bíblica,
O nosso coração se abre para o evangelismo eficaz porque a gente não se contenta em ir para o céu somente. A gente quer ir para o céu, quer que a nossa família vá para o céu, quer que os nossos parentes vão para o céu, quer que os nossos vizinhos, amigos de trabalho, os colegas, a gente quer que outras pessoas tomem posse da mesma graça que a gente obteve de Cristo, do mesmo céu que nos foi prometido. As portas do evangelismo se abrem para nós e eu quero finalizar com você dizendo: abra o seu coração para isso. Acredite que Cristo quer salvar você. Ih, acabou a luz. Mas vamos voltar aqui, só o finalzinho. Que Cristo, Ele quer salvar você, quer salvar a sua família, quer salvar os seus amigos. E mais do que isso, Ele quer que você reconheça que o céu, que essa graça, que esse cuidado, que essa transformação, que esse arrependimento é para nós e para aqueles que nos cercam. Eu sou Rafael Rocha, pastor da Celebration no Rio de Janeiro, especificamente a Celebration lá da Universitária, lá no campus da UFRJ, e trago essa palavra de Deus para você e para a sua família. Esse é o nosso bate-papo de hoje, é parte da minha devocional que eu venho ruminando desde de manhã e que eu quero compartilhar com você. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se você não tiver uma comunidade de fé, a casa está aberta para você lá na Rua das Margaridas 44, Cidade Universitária. Se você morar muito longe, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Deus abençoe você, abençoe a sua família e tchau!